Muertos é uma tradição que remete aos tempos pré-hispânicos, trazida bem antes da chegada dos espanhóis e até hoje é uma das festas mais populares de todo o México. A origem dessa celebração é incerta, mas há evidências que apontam que povos indígenas mexicanos já cultuavam seus ancestrais e já realizavam cerimônias com base neles desde o final do século VII d.C. Mais para frente, com a chegada dos espanhóis, essa cultura se misturou à religião católica, o que deu origem ao Dia de Todos os Santos, no final de outubro, e ao Dia dos Finados, dia 2 de novembro. Hoje, o Dia dos Mortos é comemorado com grandes celebrações no México. As famílias se reúnem para homenagear os entes queridos já falecidos. Os altares, conhecidos como oferendas, são montados com comidas, bebidas, doces e flores preferidas dos falecidos. Os símbolos do Dia dos Mortos são ricos e variados, desde a iconografia com o mariachi e a catrina até as comidas típicas do dia. A caveira é um símbolo muito comum neste dia. Ela representa a morte e a mortalidade, mas também representa uma fase natural do ciclo da vida. Vivemos numa sociedade que dá as costas à morte, não só porque a tememos, mas porque a negamos. Nossa cultura é presente nas funerárias, é a cultura oriental, a que nega o luto e a que deixa ele muito mais pesado e muito mais sombrio, diferentemente da cultura ocidental, que tenta amenizar. Seguindo ordem que segue as ideias de Freud sobre o luto, podemos dizer que o luto é um processo e não um estado. Envolve tarefas para trabalhar a exigência e que exige muito esforço. O luto é algo que faz parte da reação natural do ser humano diante da perda de um ente querido. É uma reação natural e completamente humana que se manifesta em falta de muita dor, muito sofrimento e muita aflição. Segundo Warren, existem 4 fases do luto: choque, raiva e a fase aguda, na qual a gente percebe a perda e fica uma dor irreversível. E no final vem a aceitação e adaptação, a qual conseguimos lidar com o luto, pois o luto bem tratado é aquele que no começo choramos, mas no final acabamos sorrindo com o tempo. Os mortos contêm símbolos que para muitos são macabros, mas não é um culto aos ossos. Na verdade, é uma tradição cultural mexicana, onde os entes queridos já falecidos vêm visitar espiritualmente os familiares ainda vivos. Embora possa parecer estranho e muito aterrorizante, essa prática era muito comum na época que a fotografia era uma novidade e que a morte era muito mais presente no cotidiano das pessoas. Atualmente, infelizmente, essa prática já não é muito mais comum, mas antigamente não deixou de ser um patrimônio histórico. Portanto, todos esses elementos associados à morte não fazem parte exatamente de um culto aos ossos e nem à morte, mas sim um culto às memórias e às lembranças dos seus entes queridos. Segundo os ensinamentos do Buda, a morte e a reencarnação se equiparam a dormir, sonhar e acordar. As reencarnações acontecem até a pessoa se libertar do karma. E para isso acontecer, precisa se desapegar de bens materiais, evitar a prática do mal e purificar a mente. A religião de matriz africana acredita na continuidade da vida por meio do Ori, ou melhor, a nossa força vital. Após o desencarne do espírito, vai para outra dimensão, junto com seus guias e orixás. E assim, a morte não é o fim, mas apenas a mudança. O catolicismo é uma das religiões mais fortes e pertinentes na população brasileira. Nessa crença, o que acontece é que após a morte, a pessoa tem uma passagem para a vida eterna. Cada pessoa é julgada por suas ações em vida. Caso ela seja perdoada por todos os seus pecados, ela vai para o céu desfrutar da vida eterna e dos seus bens. Caso contrário, ela vai para o inferno e a perdição a aguarda. No islamismo, a morte é a separação do corpo e da alma. Nessa religião, eles também acreditam no juízo final, por isso e na vida eterna. Por isso tem uma certa proximidade com o catolicismo. Crê-se também que Alá ressuscitará todos os mortos, o criador total dessa religião. Llorona, 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 de azul celeste.